Olá, começando mais um vídeo aqui nesse canal para que a gente possa falar um pouco sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o versículo "Tudo posso naquele que me fortalece". A gente vai ver esse versículo, que é muito usado, não somente por pessoas da igreja, mas por pessoas que também não frequentam a igreja, Você vai ver esse versículo sendo usado em legendas de foto, você vai ver esse versículo usado em estampas de camisetas, em tatuagens, em adesivos de carro e até mesmo pichados em muros, É um versículo muito usado. Mas a minha pergunta é: será que a gente entendeu o que esse versículo realmente quer dizer? Porque, como toda a Bíblia, é muito perigoso você tirar um texto fora do contexto e ter uma interpretação errada do que aquele versículo ou aquele texto está querendo dizer. Eu vejo que muita gente usa esse versículo como se esse versículo ele fosse usado para que a gente pode conquistar tudo. A gente pode conquistar o carro do ano, a casa dos sonhos, a gente pode conquistar todos os nossos sonhos porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas será que é exatamente isso que esse versículo quer dizer? Eu não estou falando aqui que Deus não é um Deus do impossível, que Deus não é um Deus de milagres. Sim, Ele é. Mas a nossa vontade, aquilo que a gente quer, às vezes não é a vontade de Deus. E a gente precisa entender isso. Porque a nossa vontade, ela não pode mover a vontade de Deus. É a vontade de Deus que tem que mover a nossa vontade. Deus, ele não muda, ele é imutável. Então a nossa vontade não pode mudar a vontade dele, a opinião dele. Mas nós mudamos. E sim, a vontade de Deus pode mudar a nossa vontade. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A nossa é vontades cheias de incertezas, que a gente nem sabe se é o melhor para nós, mas Deus sabe, porque Ele sabe de tudo. E a gente precisa entender isso. Esse versículo, "Tudo posso naquele que me fortalece", foi escrito pelo apóstolo Paulo, e ele tinha esse entendimento. Ele tinha esse entendimento que a vontade de Deus era superior à vontade dele, e ele precisava viver a vontade de Deus para a vida dele. O próprio apóstolo Paulo, em outro momento, vai dizer que ele era prisioneiro de Jesus. E ele está querendo dizer o quê? Que ele estava preso às vontades de Cristo na vida dele. E assim tem que ser para a nossa vida. Quando a gente diz que Jesus é o nosso Senhor, a gente está dizendo que as vontades dele prevalecem na nossa vida. Se a gente não vive conforme a vontade de Jesus para a nossa vida, então a gente não tem Jesus como nosso Senhor. E isso é muito forte. Porque se Ele é nosso Senhor, e se a gente declara que Ele é nosso Senhor, a gente tem que viver conforme a vontade dEle e não as nossas. E o apóstolo Paulo entendia muito bem isso. Porque ele estava vivendo o propósito que Deus tinha para a vida dele. E aqui quando ele diz "tudo posso naquele que me fortalece", se você ler alguns versículos anteriores, você vai entender o que Paulo estava querendo dizer. Olha só o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 12. "Sei o que é passar necessidade, e sei o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece." Olha o que Paulo está dizendo. Eu sei o que é ter muito. Eu sei o que é ter pouco, mas eu aprendi a estar contente em qualquer circunstância, em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja passando necessidade, seja com fome, eu tudo posso naquele que me fortalece. É isso que esse versículo está querendo dizer. Que não importa a circunstância, não importa se eu estou num momento bom, se eu estou num momento ruim. O que importa é que eu tenho Deus na minha vida e nele eu tudo posso suportar. Eu tudo posso porque eu não estou vivendo conforme as minhas vontades. Eu não estou vivendo conforme a força do meu braço. Eu estou vivendo conforme a força de Deus e Ele que me fortalece. Ele que me fortalece para passar em qualquer circunstância. Ele que me fortalece para prevalecer em meio ao sofrimento. Deus, Ele não prometeu uma vida sem sofrimento para nós, mas Ele prometeu estar conosco em meio ao sofrimento. E isso que a gente precisa entender. Olha a vida do apóstolo Paulo, olha a vida dos apóstolos. Eles sofreram, eles foram perseguidos, eles foram mortos e torturados por amor a Jesus Cristo.
E às vezes, qualquer circunstância na nossa vida que saia do nosso controle, algo que a gente acha que é ruim, alguma coisa que acontece no trânsito, alguma coisa que acontece no trabalho, já nos tira do sério. Alguma circunstância que tira a gente do controle. E o que a gente faz? A primeira oportunidade que a gente tem, a gente reclama e a gente blasfema contra Deus. Sendo que em questão de perseguição, a nossa vida não chega nem perto da vida desses apóstolos, desses discípulos de Jesus. E isso precisa nos confrontar. Isso precisa nos confrontar, porque esse é o Evangelho de Cristo. Um Evangelho que não prometeu que não vamos sofrer. Vamos sim, vamos. E conforme o tempo for passando, algumas coisas vão piorar, principalmente a perseguição. Mas se a gente abandona a Deus e blasfema contra Ele, em pequenas coisas, em circunstâncias que não estão nem perto do que esses apóstolos passaram, como que, se um dia a gente for perseguido, a gente não vai negar a Cristo? Será? Por quê? Porque a gente acha que Jesus, que Deus, tem que fazer aquilo que é conforme a nossa vontade. Mas o Evangelho de Cristo é crucificar a si mesmo e viver Cristo. É negar a si mesmo, tomar a tua cruz e viver Cristo. É matar o teu velho homem e os desejos dele e viver Jesus. Esse é o Evangelho. Viver as vontades dele para a sua vida. Romanos 12:2 vai dizer: não se molde ao padrão desse mundo. Renove a sua mente. Nós, como cristãos, não podemos viver naquilo que o mundo vive, no padrão que esse mundo tem. Não, a gente tem que ir contrário, na contramão. E é por isso que uma vida de um cristão é impossível não existir sofrimento, porque se eu estou contramão do mundo, as coisas do mundo vai bater de frente com a gente. Mas que isso seja motivo de glorificar a Deus, porque isso significa que a gente está indo no caminho correto. Porque se o mundo está incomodado com a nossa vida, quer dizer que a gente está vivendo Cristo. E eu, hoje, quero te desafiar a viver essa vida. Você tudo pode naquele que te fortalece. Qualquer circunstância, qualquer situação, não importa, sendo boa ou sendo ruim, a gente vive conforme a força de Cristo e não a nossa força. E que a gente possa entender isso, a gente possa viver isso na nossa vida. Que a gente possa viver a vontade de Deus na nossa vida e não a nossa própria vontade. Que a gente aprenda a matar os nossos próprios desejos. Existem sim sonhos que são direcionados com os sonhos de Deus na nossa vida, mas a gente tem que buscar isso no Espírito Santo. Buscar em Deus qual que é os sonhos que Ele tem para nós, o que Ele quer da nossa vida. Porque muitas vezes a gente está dizendo que Jesus é o nosso Senhor, mas estamos vivendo de qualquer maneira, vivendo no padrão desse mundo e não no padrão do reino de Deus. E é isso que a gente precisa viver. Viver uma vida conforme o reino que está por vir, a glória que está por vir, porque essa é a nossa esperança. A esperança da glória que está por vir. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Não importa a situação, não importa seja boa ou seja ruim, seja passando necessidade ou seja um tempo de fartura. Deus é a nossa força. E se a gente viver conforme o propósito que Deus tem para a nossa vida, a gente sempre vai estar satisfeito nele. Porque você pode ter muitas riquezas desse mundo. Você pode ter uma vida incrível no padrão desse mundo. Mas mesmo assim, vai estar faltando algo em você. Mesmo assim, você não vai estar feliz. Você não vai aprender, igual Paulo, a ser contente em qualquer circunstância. Porque isso só é possível com uma vida em Jesus Cristo. Porque esse mundo vai nos decepcionar. Esse mundo vai fazer a gente quebrar a cara. Não importa a riqueza, não importa os meios materiais. Esse mundo não consegue satisfazer a gente. Somente Jesus Cristo. E que a gente possa entender isso. Quero agradecer a você que chegou até aqui. E espero que esse vídeo tenha falado com você. Deixe nos comentários qual a parte que mais falou com você nesse vídeo. E se possível for, deixe seu like. Se você é novo, se inscreva no canal. E compartilhe esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa palavra. Muito obrigado e até a próxima.